Que a FIFA proibiu a Rússia de jogar com hino, bandeira e até sediar jogos. As restrições impostas pela autoridade máxima do futebol acontecem em resposta à invasão russa à Ucrânia. As sanções foram tomadas em coordenação com a UEFA e os seus presidentes de confederações. A expulsão da Rússia de futuras competições não está descartada, ou seja, a Rússia pode jogar, mas não pode mostrar o hino, bandeira, e a expulsão sumária também está sendo discutida. Ô Shelp, deixa eu colocar você rapidamente nessa conversa, eu já vou com o Zé Maria também em Brasília. A FIFA é muito cuidadosa para entrar em questões políticas, mas parece que este caso da Ucrânia tocou até, digamos, a alma da FIFA, é isso? A FIFA tem sofrido aí pressão de países aí que participam dessas disputas eliminatórias. Houve um descontentamento com essa posição, inclusive da FIFA, de ainda não expulsar a Rússia do campeonato. É o caso da Polônia, mas realmente o impacto disso na Rússia, obviamente, é perto de zero, né? Basicamente uma questão simbólica que importa mais aos outros países do que propriamente a Rússia e não vai, obviamente, mudar o rumo dessa conversa. Eu queria só adicionar uma questão aqui, Piotr, sobre o que estava se discutindo sobre a China, que eu acho que é muito importante. A China tem já um sistema alternativo de pagamentos internacionais, mas que ainda tem uma adesão muito pequena. Faz parte aí desse sistema da China 80 bancos, é muito pouco. E há também uma discussão que já vem de anos sobre a China avançar em ter a sua moeda como uma moeda de reserva, uma moeda de pagamentos internacional. Por que há uma hesitação em relação a isso? Porque a China, obviamente, vem fazendo um movimento nos últimos anos de se tornar uma superpotência. Começou aí com um grande crescimento econômico, um avanço econômico e nos últimos anos tem investido, principalmente, em ter uma maior influência política também em diferentes regiões do globo. E essa questão da moeda, existe uma hesitação em relação a isso, porque ser uma moeda internacional, uma moeda de reserva, também impõe custos. Você precisa que a moeda seja estável. Os países, para escolher ter aquela moeda como moeda de reserva, por exemplo, precisam confiar que não vai acontecer com eles o que agora está acontecendo com a Rússia, no caso das suas reservas internacionais. Sabe, uma última participação sua, você vê essa possibilidade de a China dar, digamos, essas garantias econômicas de estabilidade da moeda, estabilidade da economia, para ser essa moeda alternativa ao dólar? Na verdade, isso é dado pelo mercado, né? Quando você olha as oscilações da moeda chinesa, ela preocupa não pelo fato do oficial estar lá, porque a China, ela regula, o câmbio não é flutuante na China, o governo vai lá. E segundo, que não acho que as pessoas teriam confiança, justamente por relação ao âmbito democrático, de ter uma moeda chinesa, mas nada impede que seja usado um sistema paralelo ao SWIFT com outro ativo. Por exemplo, uma criptomoeda, por exemplo, euro, por exemplo, qualquer outra coisa. Agora, a moeda chinesa em si, eu acho que não tem essa aceitação, porque moeda, ela se dá pelas propriedades, que é reserva de valor de troca, e eu não acho que ela tem uma reserva de valor tão sustentável no mercado. Eu não vejo os investidores confortáveis tendo ativos em moedas chinesas, pelo menos hoje. Mas, Sam, Emanuel, diga lá. Isso podia ser contrabalanceado se a China fizesse a semelhança do que aconteceu nos acordos de Bretton Woods e garantisse uma paridade da moeda chinesa com uma onça de ouro, com o Bitcoin, com o próprio dólar americano, com a cesta de moedas. Isso no primeiro momento, até que você adquirisse confiabilidade. A gente também não pode deixar de lembrar que a China, ela pode exercer uma pressão geopolítica muito forte nos países. É o seguinte, olha, tudo bem, eu não importo mais de você. Chega para o Brasil e diz, Brasil, você vai ter que aderir aqui ao nosso sistema de moedas ou agora eu vou plantar soja na África. Você adere, você quer receber na sua moeda, sim, mas depois você troca em outro mercado. Exato. E esses outros mercados, aí vai acontecer o que tem na Argentina. Você tem uma cotação oficial e você tem a paralela. Mas não quer dizer que eu que recebi, por exemplo, a moeda chinesa, ficarei com a chinesa. Então, o preço, ele é uma mensagem que o mercado dá.
Eu não confio, e eu sou um economista ortodoxo, liberal, em essa questão, assim, vamos estabelecer isso. O padrão ouro, ele é um padrão que caiu por terra, assim. Hoje, a gente tem a moeda fiduciária, né? As pessoas confiam nisso. Por isso que o Nixon precisou derrubar o padrão ouro com a inflação americana. Ele não conseguia sustentar as reservas. O fluxo de ouro saindo dos Estados Unidos era gigantesco, mas a gente sempre tem momentos na história que são momentos decisivos em que você tem essa mudança do padrão. Talvez a tentativa pode ser feita. Quando você saiu da libra esterlina para o dólar, a partir do que aconteceu na Inglaterra com a crise de 29 até chegar em Bretton Woods, é muito parecido com essa derrocada do sistema americano. O Império Britânico ele se estendeu demasiadamente, ele era muito caro, muito custoso, e eles não conseguiam se planejar para se manter assim. E o Império Americano hoje se vê uma derrocada muito parecida e muito decorrente dessas disputas internas estúpidas que se vêem nos Estados Unidos, que pararam de discutir as grandes questões. Professor Marcos Vinícius, o Schelp colocou essa condição agora sobre o poder da China de ter essa moeda como referência internacional. Os chineses não são expansionistas pela lógica da Segunda Guerra Mundial, daquela coisa de tomar países e tudo mais. Aliás, eu me lembro de uma declaração de um representante diplomático chinês, e ele dizia o seguinte: a China não manda seus militares e seus fuzileiros navais como os Estados Unidos, a China manda seus empresários. E a frase é forte, de impacto, porque ela tem feito isso no mundo inteiro. Boa parte da África hoje é tomada por investimento chinês, uma região que continua pobre, apesar de ser histórica e por aí vai, né? Mas, enfim, a origem do homem teria vindo da África, inclusive.